Oi, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão aqui e falar bem abertamente sobre o relacionamento homoafetivo. O que é o relacionamento homoafetivo? É o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. É uma união estável entre pessoas do mesmo sexo. É uma coisa que a gente tem que deixar aqui bem claro aqui, é que muitas das vezes a opinião dos homens não é a opinião de Deus. E a opinião de Deus não é a opinião dos homens. Vou te provar aqui na Bíblia aqui te mostrar. O profeta Samuel, por ele, o rei Saul ficava mais tempo no trono, né? Que aquele rei ia se converter. Mas Deus parou o profeta Samuel e falou: até quando você vai ter misericórdia do rei Saul? Eu já rejeitei. Olha só, o profeta Samuel estava tendo mais misericórdia do rei Saul do que o próprio Deus. Você vai ver lá também no livro de Jonas, foi ao contrário ali. Jonas queria que Deus destruísse aquela cidade. Mas contra a vontade de Jonas, Deus foi lá e perdoou aquela cidade. Você vai ver também o apóstolo Paulo falando assim, ó, lá em Coríntios, quando ele estava tratando de casamento, de divórcio, de homens solteiros, homem casado. Ele diz, ó, digo eu, não o Senhor. É bom que o homem fique só. Mas a opinião mesmo que vale é a de Deus, porque Ele que vai julgar, Ele que vai conversar com cada um de nós, né? Quando acabar tudo isso, toda essa nossa história aqui no planeta Terra. A opinião de Deus é que vai valer e vai prevalecer, e graças a Deus por isso. Mas se eu quiser perguntar a opinião do presidente atual da República, se eu quiser saber qual a opinião dele sobre o assunto relacionamento homoafetivo, eu vou ter que pesquisar algumas entrevistas que ele deu sobre o tema. Se eu quiser saber a opinião do padre A ou do pastor B, a opinião deles, eu também posso procurar algum sermão deles registrado aí na internet. Mas, se você quiser saber a minha opinião sobre o assunto, eu posso até falar aqui nesse vídeo. Da mesma forma que eu sou contra um homem agredir outro homem, mas sou a favor de dois homens subir no ringue, assinarem um contrato e quem ganhar fica com prêmio, da mesma forma, eu sou contra que um homem abuse de outro homem ou uma mulher abuse de outra mulher. Mas, se dois homens maduros ou duas mulheres maduras, se acordarem e morar junto, quem pode as impedir? Essa é a minha opinião. Mas, por outro lado também, isso aqui é uma opinião minha, eu acho que deve ser muito feio dois homens dentro de um quarto se atracando, mas é minha opinião. E a minha opinião não importa, talvez tem pessoas que acham bonito. Não é verdade? Então, não é a opinião minha, do presidente da República, do padre e do pastor que importa, mas a opinião que importa é a opinião de Deus, e essa vai prevalecer. E vamos saber qual a opinião de Deus pelas Escrituras aqui. Olha o que Deus fala aqui em Romanos, capítulo 1. Ele diz assim, ó: por isso Deus os entregou os seres humanos aos desejos do seu coração, para fazer coisas sujas e para ter relações vergonhosas um para com os outros. O que está acontecendo aqui? A palavra de Deus diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os habitantes da terra. Porque eles, por mais, apesar de estar tudo escandalosamente aqui criado, os nossos olhos vê a lua, o sol, os mares, o planeta Terra, os animais, nós mesmos, as plantas, essas coisas maravilhosas, nós preferimos dar mais glória, honrar mais as coisas criadas do que o próprio Deus que criou. E impedimos as pessoas de conhecer a verdade. Então Deus os entregou os homens aos desejos do seu coração. Os desejos mal do seu coração. E os desejos mal do coração de cada um tem desejo de matar, outro tem desejo de roubar, outro tem desejo de pedofilia, outro tem desejo de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Porque Deus, tipo assim, Deus deixou. Então, muitos homens acabaram o quê?
se relacionando com pessoas do mesmo sexo. Homem com homem, mulher com mulher. Olha o que ele diz aqui, a opinião de Deus. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazer coisas sujas e para ter relações vergonhosas. Então, para Deus, o relacionamento homoafetivo de um homem com um homem e uma mulher com mulher é sujo e vergonhoso. Olha só. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Tá vendo? Deus chama isso de paixões vergonhosas. Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza, né? Se relacionando mulher com mulher. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão um pelos outros. Homens têm relações vergonhosas com outros homens e por isso recebem em si mesmo o castigo que merece por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modos que eles fazem o que não deve. Então, para Deus, esse relacionamento é sujo, não é natural, é abominável, é vergonhoso e são coisas que não devemos fazer. Essa é a opinião de Deus sobre o assunto. É assim que Deus vai tratar. Aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, quando Deus... Olha só, vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus? Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homens sexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Mas algum de vós eram assim, mas foram lavados do pecado e separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, dentro de uma listinha das pessoas que não vão entrar no reino dos céus, tá lá, pode ver, ladrão, homicida, suicida, adúlteros, tem uma listinha. Tá lá, os homens sexuais. Tá dentro dessa listinha. Essa é a opinião de Deus sobre o assunto. Eu reconheço que muitos casais homens homoafetivos têm muito mais respeito, tem muito mais reverência, tem muito mais admiração e amor pelo seu cônjuge do que muitos casamentos heterossexuais. Isso aí é claro, né? Tem muitos, assim como muitos não gentios faz a diferença, serve mais a Deus do que muitos gentios sem lei, que tem a lei. Muitas das vezes as pessoas do mundo, né? As pessoas que não têm uma religião, muitas das vezes tem mais caráter do que uma pessoa que tá lá na igreja todo dia, tendo a sua religião. Tem muitos casamentos homoafetivos, muito que dá de 10-0 em casamentos heterossexuais. Mas essa é a minha forma de ver, a minha opinião, né? Agora a opinião de Deus é essa aqui. E o que eu te sugiro, te aconselho, você que porventura pode estar passando por essa situação na sua vida, você ama Deus? Porque quem não ama Deus não está preocupado com a opinião de Deus, você concorda comigo? Não quero saber de Deus não. Quem não crê em Deus também, Deus não existe, eu vou seguir minha vida. Estou falando você que ama Deus e tem essa luta interior no seu interior aí, que você está passando. O que eu te sugiro? Que você entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com Deus abertamente. Rasga a garganta da alma em oração. Se despede mesmo e fala abertamente com Deus. Fala, Senhor, eu sou assim. Minha natureza é assim. Como é que nós vamos fazer? O que o Senhor pode fazer para me ajudar? E se você levantar em paz dessa oração, você não é ninguém que vai decidir por você. Para mudar, você levanta em paz essa oração e mude. Se você levantar em paz para continuar, levanta em paz e continua. Mas você falou abertamente com Deus. E a gente sendo honesto em oração diante de Deus, Deus faz o resto. É assim que funciona. Tem uma história rápida aqui. Diz que um lobo ele queria ser ovelha. Ele tinha um desejo sincero de ser ovelha. Aí ele colocou uma roupa de ovelha
e foi lá no meio das ovelhas, porque ele achava bonitas as ovelhas, ele queria ser uma ovelha, mas ele era um lobo. Ele chegou lá para ser ovelha, e chegou na hora das ovelhas foram comer aquele capim gordura, ele foi tentar comer gordura, mas ela não descia. Ele queria comer a carne mesmo, a natureza dele queria carne. Ele tentando, mas não descia, tinha que tomar água para descer, a natureza dele não queria. Aí as ovelhas começavam a mugir. E ele, e saiu um U dele. E saiu outra coisa, a natureza dele queria fazer, ele queria uma coisa, mas a natureza dele queria outra. Aí um dia ele saiu, eram umas madrugadas, as ovelhas tudo dormindo, ele pulou a cerca, tirou a roupa de ovelha e foi lá. Andou com o lobo, comeu carne, se sujou de sangue, correu atrás, olhando para a lua, ruivou e voltou daquela noitada bem triste. Colocou a roupa de ovelha e foi para o meio das ovelhas e disse assim, começou a orar, chorando a Deus, sinceramente. Senhor, eu queria ser tanto uma ovelha, mas eu sou um lobo. Eu como capim, gordura, mas não desce, eu quero carne. Eu quero mungir, mas sai um rugido. E nessa ilustração, Deus ouviu a oração daquele lobo e transformou ele numa ovelha. Então, por que eu te conto essa ilustração? Porque a opinião do padre, do pastor, a minha opinião, a opinião do presidente atual da República, não importa. O importante é você que ama Deus e Deus. E um quarto. E dentro de uma oração sincera, como esse lobo da nossa história, tudo pode mudar e tudo pode continuar. Ninguém tem que te julgar. Tem as nossas opiniões. Eu, por exemplo, como eu falei, da mesma forma que eu respeito, eu acho feio 2 homens se atracando e 2 mulheres se atracando no mesmo quarto. Mas na minha opinião não importa. O que importa é a opinião, a sabedoria, a magnitude e a grandeza de Deus, que ama todos os filhos, que gerou filhos e ama todos. Mas nem todos os obedecem. Então, o que eu sugiro a você que está passando por essa situação, falo com muito amor e carinho por você que está passando por essa situação aí. Você é um homem, mas você gosta de se relacionar com homens e não com mulher. Ou você que é uma mulher e gosta de se relacionar com outra mulher. Que você entre no seu quarto e fala abertamente com Deus. E abertamente, sem cinismo, sem ironia, abertamente, como aquele lobo da nossa história, com lágrima no olho, com arrependimento, com quebrantamento. Você que ama Deus, porque quem não crê em Deus não tá nem aí para Deus, é você que ama Deus, mas está passando por essa situação. Entre no seu quarto, fecha a tua porta e fala com Ele abertamente. E quando você se levantar em paz daquela oração, aí você vai saber o que fazer da sua vida. Amém? Deus te abençoe, continue te abençoando em Cristo Jesus. Fique com Deus.